Boa noite. As chuvas voltam a provocar mortes na região serrana do Rio de Janeiro. Só Petrópolis registrou mais de 75 deslizamentos de terra e pelo menos 8 pessoas morreram no estado. Minas Gerais e Espírito Santo também têm cidades castigadas pela chuva e você vai ver também. O resgate de uma menina de 4 anos encontrada com vida debaixo de escombros de um dos deslizamentos em Petrópolis. Laje de supermercado que sustentava 3 caixas d'água desaba e deixa 3 mortos no Paraná. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, libera íntegra de audiência com o tenente-coronel Mauro Cid. No novo depoimento, ele afirmou que delação foi voluntária. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, negou que tenha sido coagido a fazer acusações e reafirmou o conteúdo da sua delação premiada. A ata do depoimento que ele prestou ontem ao Supremo Tribunal Federal revela que Cid atribui a um desabafo os áudios em que ele reclama ter sofrido pressão dos investigadores. Mauro Cid passou a noite neste prédio, na sede da Polícia do Exército em Brasília. Ele foi preso logo após prestar depoimento ao juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Durante 1h30, o tenente-coronel fez uma série de lamentos e explicou o que pretendia dizer nos áudios em que criticou as investigações. O desembargador perguntou a Cid se ele foi forçado a dar os depoimentos na delação premiada e o que o ex-ajudante de ordens quis dizer ao afirmar que eles já tinham a narrativa pronta. Cid disse que ninguém o teria forçado, que eles têm a tese investigativa e ele tem a versão dele. E muitas vezes as versões eram contrárias. Segundo o tenente-coronel, nunca houve induzimento às respostas e nenhum membro da Polícia Federal o coagiu a falar algo que não teria acontecido. Mauro Cid também foi questionado sobre as afirmações em que reclama de ter sido o que mais perdeu com toda essa história. Em um dos áudios, o tenente-coronel afirma que partes dos investigados se deu bem. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário. Durante o depoimento, Cid disse que estava falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ganhou o Pix, e dos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva. Ele reforçou que, no caso próprio, perdeu tudo. A carreira está desabando e lamentou que os amigos o tratam como um leproso, com medo de se prejudicar. O ex-ajudante de ordens não revelou quem gravou os áudios, nem com quem estava falando quando a gravação foi feita. Ele reclamou que engordou 10 quilos e que se sente abandonado. Mauro Cid disse ainda que está assustado com as penas aplicadas aos envolvidos na tentativa de golpe e que teme pelo futuro. Questionado se deseja manter o acordo de colaboração, Cid afirmou que deseja manter nos exatos termos que foi celebrado. O STF ainda deve analisar se mantém a delação. A Justiça de São Paulo proibiu que Michele Bolsonaro receba o título de cidadã paulistana no Teatro Municipal sob multa de R$50 mil por descumprimento. A ação foi movida pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes havia autorizado o uso do teatro. Ele classificou como perseguição a representação para barrar a homenagem à ex-primeira-dama. Em São Paulo, normalmente os eventos desse tipo acontecem na Câmara Municipal. O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, recebeu hoje o apoio do partido Rede Sustentabilidade. O apoio do partido foi anunciado durante um evento na região central de São Paulo com as principais lideranças municipais e estaduais da legenda. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fundadora da rede, também esteve presente e confirmou o apoio à pré-candidatura do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, à Prefeitura de São Paulo. Hoje a rede manifestou publicamente o apoio à candidatura do Guilherme Boulos a partir do compromisso programático assumido por ele e toda a campanha. No caso da rede, é a agenda da sustentabilidade, pensando a cidade de São Paulo como um espaço que é possível levar a transição ecológica a partir
da transformação econômica, social e cultural da cidade de São Paulo. O diretório do PSDB em São Paulo decidiu não apoiar a pré-candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para as eleições deste ano. O colegiado do partido decidiu, por 9-2, se distanciar de Nunes, como resposta à aproximação do prefeito com o ex-presidente Bolsonaro. A sigla estuda apoiar Tabata Amaral, do PSB, ou viabilizar o nome do próprio partido na disputa pela prefeitura paulistana. Mais de 600 cidades de Minas Gerais participaram hoje do Dia D de combate à dengue. Com quase 300 mil confirmações da doença, o estado registra o maior pico de casos da história. Na região da Pampulha, em Belo Horizonte, agentes de combate a endemias visitaram casas e orientaram os moradores em relação aos cuidados para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue. Essa calha você tem costume de dar uma olhada nela? Não deixa nada, né, de água parada, nem nada. Só cactos, né? Então não tem que ficar molhando todos os dias. Não deixar mais as vasilhinhas cheias de água, furar as vasilhinhas que tiver aberta, pratinho. Drones foram usados para ajudar a mapear pontos críticos. Estavam trabalhando incessantemente, inclusive finais de semana. A gente intensificou as ações dos drones esse ano, considerando a importância dele e a capacidade que eles têm de monitorar uma área muito grande. E eles mesmos de jogarem o larvicida quando identificado e quando necessário. A capital mineira tem quase 20 mil casos confirmados de dengue e mais de 70 mil estão sob investigação. 12 centros de saúde vão funcionar durante todo o final de semana para atender a demanda da população. A Edneia procurou atendimento hoje. Ela está com febre e dores pelo corpo. É muito ruim, estou muito fraca. Minas Gerais vive o maior pico de casos de dengue da história. Neste ano, o número de confirmações da doença já chega a quase 300 mil. 121 pessoas morreram. Tivemos desde o final do ano passado altíssimas temperaturas, com chuvas, pancadas de chuva, e é um dos motivos que temos nesse ano um grande número de casos. Estamos entrando no outono, que costuma ter uma redução das temperaturas, então há uma probabilidade muito razoável da gente ter aí uma queda mais expressiva do número de casos ao longo do mês de abril. Cada um fazer a sua parte e todo mundo unidos vai fazer o máximo, né? Então, o meu vizinho ajudou, eu ajudei ele e cada um vai se ajudando nesse momento. O juiz Tiago Flores anunciou que errou o cálculo da sentença e aumentou a pena dos 2 réus no caso do assassinato do jogador de futebol Daniel Correia Freitas. A pena de Alana Brites foi aumentada em 1 ano e ficou em 7 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão em regime fechado. Ela foi solta no último sábado, beneficiada por um habeas corpus. A alteração da pena de Edson Brites Júnior não foi divulgada. O erro foi justificado pela exaustão do julgamento, que durou mais de 30 horas. 3 pessoas morreram depois que uma laje desabou em um supermercado no Paraná. O acidente aconteceu na noite de ontem, poucas horas após a inauguração do estabelecimento. A laje sustentava 3 caixas d'água. Em imagens que circulam pela internet, é possível ver o desespero dos clientes que estavam no local. Gente, tá todo mundo machucado. Ai, tá horrível a situação das pessoas. Produtos espalhados pelo chão, prateleiras quebradas e pessoas correndo. Em nota, o mercado lamentou o ocorrido e afirmou que prestará auxílio para as famílias das vítimas. A Prefeitura de Pontal do Paraná decretou luto oficial de 7 dias pelas 3 mortes. Foi divulgado um novo boletim médico sobre o estado de saúde do apresentador Fausto Silva. Ele segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Faustão foi submetido a um transplante de rim em 26 de fevereiro e desde então vem sendo submetido a sessões de hemodiálise e aguarda adaptação do órgão. A equipe médica informou que o apresentador respira sem ajuda de aparelhos, está consciente e conversa normalmente. Em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, milhares de pessoas celebram os 180 anos de nascimento do Padre Cícero. A cidade onde o religioso construiu sua história recebe por ano cerca de 2,5 milhões de fiéis. Missas são realizadas durante toda a semana. Um processo de beatificação do religioso foi aberto pelo Vaticano. O Padre Cícero é celebrado como santo por muitos fiéis no interior do Nordeste.
Em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, milhares de pessoas celebram os 180 anos de nascimento do Padre Cícero. A cidade, onde o religioso construiu sua história, recebe por ano cerca de 2,5 milhões de fiéis. Missas são realizadas durante toda a semana. Um processo de beatificação do religioso foi aberto pelo Vaticano. O Padre Cícero é celebrado como santo por muitos fiéis no interior do Nordeste. Subiu para 8 o número de mortes causadas pelas fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro. As regiões mais afetadas são Petrópolis e Teresópolis. O governador Cláudio Castro anunciou reforços nas buscas. Uma criança foi socorrida viva depois de passar 15 horas nos escombros. Testemunhas dizem que o pai da menina teria usado o próprio corpo e perdido a vida para salvar a filha. Um rastro de destruição se repete toda vez que Petrópolis, que fica na região serrana do Rio, é atingida por fortes chuvas. Após o desabamento de uma casa no bairro Independência, 4 pessoas morreram. A gente já fica com a temerosidade de que vai acontecer algo, porque sempre tem um deslizamento aqui importante. Esse aqui não é o primeiro. Em 1988 nós tivemos aqui uma tragédia, morreu muita gente. Depois, em 2013, também morreu muita gente. E agora esse episódio aqui não morreu tanta gente, mas foi uma coisa lamentável que morreu 4 pessoas de uma família só. Se derrubasse só a casa, tudo certo, mas foi uma vida, nunca de vida embora, né? Outras 9 pessoas foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros. Entre elas, uma criança de 4 anos, que chegou a ficar soterrada por 15 horas. A Ayla, né, hoje, ela está sendo cuidada, né, pelo Sistema Público de Saúde e que a gente está ao lado da família para tentar, de todas as maneiras, garantir que ela possa, né, em breve espaço de tempo, estar novamente com seus parentes. O temporal provocou o transbordamento do rio Quitandinha, deixando diversas vias da região alagadas. No cemitério municipal de Petrópolis, um desabamento deixou os caixões expostos. Parte do cemitério ficou danificado. A prefeitura decretou situação de emergência no município. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a frente fria deve permanecer no estado pelo menos até este domingo. A Defesa Civil já registrou mais de 350 ocorrências em Petrópolis desde a noite da última quinta-feira. São relatos de alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra. Pontos de apoio estão abertos para receber quem vive em áreas de risco ou pessoas que se sintam inseguras em suas casas. O governador do Rio, Cláudio Castro, foi para a cidade imperial no início da noite de ontem para acompanhar as ações do estado. Foram mais de 90 pessoas resgatadas em todo o estado. Infelizmente, tivemos 7 óbitos confirmados, sendo 1 em Arraial do Cabo, 1 em Duque de Caxias, 1 em Teresópolis e 4 em Petrópolis. Os bombeiros foram acionados para mais de 111 ocorrências em todo o estado. A Serra de Petrópolis foi bloqueada no sentido do município a partir da Praça do Pedágio, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No sentido Rio, a rodovia opera parcialmente em 2 pontos. Reitero aqui o pedido para as pessoas: quem mora numa área tranquila, não saia de casa, e quem mora em área de risco, por favor, respeite aí as sirenes. Entre aí, tem a rede social, entre na rede social da Defesa Civil Municipal, da Defesa Civil Estadual, das diversas secretarias do Estado. A gente está fazendo um grande conglomerado, um grande bloco de informações para que você não passe por situação nenhuma por falta de informação. Enquanto as autoridades não trabalharem para tirar as pessoas que precisam morar nessas áreas de risco, essas tragédias vão continuar acontecendo, porque a chuva vai continuar caindo, vai continuar vindo em volumes cada vez maiores. E a chuva forte atinge também outros estados do Sudeste. No Espírito Santo, casas ficaram totalmente debaixo d'água.
No interior do Espírito Santo, na cidade de Mimoso do Sul, o acumulado de chuvas chegou a 295 milímetros nas últimas 24 horas. O temporal que atingiu pela manhã o sul do estado foi maior do que o esperado para este sábado. No município, 4 pessoas morreram e um caminhão do Corpo de Bombeiros acabou arrastado pela enxurrada. As chuvas também provocaram transtornos no interior de Minas Gerais. Em Pará de Minas, na região central do estado, várias ruas ficaram alagadas. A correnteza arrastou esse carro. Nessa avenida, um susto. Um homem caiu em um buraco enquanto ajudava a retirar um veículo que ficou preso na cratera que surgiu por causa da tempestade. A água invadiu várias casas. Pelo menos 150 famílias tiveram de deixar um condomínio depois que um muro inclinou 45 graus e quase encostou no prédio. Em outro ponto da cidade, um muro desabou com um deslizamento de terra e atingiu vários carros. De acordo com a Defesa Civil, em 2 horas choveu cerca de 130 milímetros na cidade. Enquanto isso, em São Paulo, moradores e comerciantes da região central da capital paulista ainda sofrem com um apagão de energia que começou na última segunda-feira. Desde segunda-feira, moradores da região central de São Paulo sofrem com a falta de energia. O transtorno é grande e os prejuízos são incontáveis. Aqui eu tive perda de sorvete, porque a temperatura não aguentou, perdi gelo. E essa geladeira aqui queimou o motor, pelo jeito, que é a saída e volta da energia. A Enel, distribuidora de energia, disponibilizou geradores para atender os bairros, mas muitos clientes afirmam que os equipamentos não são suficientes. Então, a gente está sem elevador, água racionada, desde segunda-feira, se ligar muita coisa, a água cai. Fora a carne que estragou, que a gente comprou de segunda-feira, porque foi ligar o gerador só quarta, né? Quarta de noite, então a gente ficou esse dia tudo sem água, sem luz. A 25 de março também foi afetada. Na próxima segunda-feira estava previsto um evento de comemoração ao aniversário do maior centro comercial popular de São Paulo. Mas o evento foi cancelado por causa do apagão. Desde a pandemia lá, já deu uns pipocos, deu umas falhas, caía a energia, as fases, e isso era assim, era pinga-pinga. Agora é direto, algum lugar está sempre prejudicado. A gente está aqui no elevador do prédio 14 Bis, que fica na região central de São Paulo e que também foi afetado pela falta de energia. Esse é um dos elevadores dos 4 que compõem o edifício. Esse voltou a funcionar hoje, mas os outros 3 pararam de funcionar no começo da semana e ainda não voltaram. Bom, a gente veio até o 16º andar. Daqui para frente, quem tiver que subir até o 27º vai ter que ir de escada. A dona Quitéria é moradora do prédio há anos e conta que essa semana precisou reservar água até para tomar banho, já que com o apagão a bomba da caixa d'água também ficou sem funcionar. Os alimentos que estavam na geladeira também não resistiram ao calor e foram parar no lixo. Então, a minha carninha que tinha lá, alguma coisa na geladeira, foi tudo pro lixo, minha filha. Segundo esse engenheiro elétrico, a queda de energia na região poderia ser evitada se houvesse manutenção preventiva na rede. Então, o melhor planejamento para substituir e dar melhor manutenção nessa rede é melhorar o treinamento dessa equipe de manutenção e melhorar também ter mais equipes disponíveis para atender a rede elétrica no momento tão difícil igual é este que aconteceu nos últimos dias. Em nota, a Enel afirmou que às 4 da tarde de ontem o serviço foi restabelecido para 97% dos clientes do bairro de Santa Cecília e da República. Mas 600 ainda seguem sem energia e contam com o apoio de geradores. Em novembro, após um apagão que afetou toda a capital paulista, a Enel foi multada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em R$ 165 milhões. O valor ainda não foi pago. Fórmula Truck na Rede TV. Amanhã você assiste com exclusividade ao início da nova temporada. A primeira corrida é no Autódromo Eduardo Cabreira, em Rivera, no Uruguai. Os caminhões mais rápidos da América do Sul vão estar na pista e você acompanha a partir do 12h45, não dá para perder.
Pessoal, bom demais. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê novamente na segunda-feira. Lembra que é um pouquinho mais cedo, Rede TV News, 7h15. Um ótimo domingo para você. Até lá. Bom domingo. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.